Bem, pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início à nossa aula de hoje com a temática conhecimentos. E aí faz parte da nossa grade, lá no capítulo 14 do livro de vocês, que nós estamos usando nesse ano letivo de 2021. Eu quero saudar carinhosamente a todos, né, que já se dispuseram a estar presente nessa aula de hoje. Antes da gente começar no livro propriamente dito, a gente vai tratar dos quatro principais, né, dos quatro principais tipos de conhecimento, né? O tipo de conhecimento, aquilo que norteia um conjunto de valores da sociedade, um conjunto de escolha para a nossa temática, por assim dizer. Então, o que a gente vai compreender, né, por conhecimento, de todas as formas, né? Não tem um conhecimento em específico que ele seja mais valioso do que o outro, mas o que a gente deve levar em consideração é que esses conhecimentos, eles trabalham em comum acordo. Então, a gente começa a ter uma visão empírica, né? Através do conhecimento empírico, né? E o que é que ele traz para nós, né? Ele surge a partir, né, de interações e observações do ser humano e do ambiente ao seu redor. Então, o conhecimento empírico, né, ele é aquele conhecimento que está de forma centralizada naquilo que está ao alcance do ser humano, que está visivelmente apresentável ao ser humano. Então, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso sentir. O conhecimento empírico, ele é voltado muito pela questão da razão, né, dos contextos racionais, onde usa os cinco sentidos. Então, é quando você consegue provar que alguma coisa ou que algo existe, provando através dos cinco sentidos, né, a questão empírica, né, esse conhecimento empírico. Outro conhecimento também é o conhecimento religioso, né? Que o conhecimento religioso, ele vai ali, né, buscar na fé religiosa, acreditando que esta é verdadeira e absoluta. Então, a questão religiosa, ela é uma questão, como nós trabalhamos aí a questão no capítulo anterior, né, sobre a questão da divindade, né? Sobre a experiência religiosa, lá no capítulo 13. Bom dia, pessoal. Onildo e Neto. E todos que chegaram depois da minha saudação inicial. Mas, depois da experiência religiosa, onde a gente vai tratar dessa questão do conhecimento mais religioso, é uma questão de fé. Então, esse tipo de conhecimento é um conhecimento que tem a ver com a questão da fé. Então, se você é uma pessoa descrente, né, se você é uma pessoa descrente sobre as suas lógicas, né, sobre a sua fé, você é uma pessoa que não tem uma denominação, nem um segmento religioso, então fica difícil de você compreender essa questão do conhecimento religioso, embora ele esteja tão presente na sociedade, tá certo? Embora ele esteja tão presente na sociedade. Seguindo essa logística, a gente vai para o conhecimento filosófico, né? O conhecimento filosófico, ele busca nas reflexões do homem, né? E que faz sobre as questões imateriais e subjetivas. Pronto. A filosofia, nesse conhecimento filosófico, ela permite que você tenha mais informações, né, seja mais subjetivo, não se prenda a um determinado conhecimento, mas que você tenha o entusiasmo, seja convidado a buscar mais, né, a buscar mais, se aproximar desse conhecimento, né, ou de outros conhecimentos já existentes.
Então, e posteriormente eu vou ter o conhecimento mais aguçado, que é o conhecimento científico, né? Que é a questão do uso da lógica. O uso da lógica para apresentar à sociedade, para apresentar ao seu público aquele conhecimento através dessa lógica, certo? Então, o que a gente vai, para vocês que estão fazendo o curso de análises clínicas, né? Vocês sabem muito bem que o conhecimento que mais persegue vocês, né? Que mais, não sei se usa a palavra perseguição, mas no sentido de que vocês estão mais por dentro, é a questão do conhecimento científico, né? Então, a gente entende que vocês, né, que vocês do curso têm uma base científica mais centralizada do que uma base filosófica, do que uma base religiosa, do que uma base empírica. Se vocês estivessem fazendo um curso, por exemplo, um curso para o segmento de padre, por exemplo, que eles estudam ali a teologia, a filosofia, buscando se formar, né, como também tem algumas religiões, tem algumas igrejas que os pastores também fazem isso, vocês teriam um segmento voltado para a questão do conhecimento religioso, né? Porque eles também estudam essa parte aí, embora estudando filosofia e todas as disciplinas da área de humanas, e teologia, como teologia, por exemplo, mas eles têm uma predominância do conhecimento religioso. Vocês estão tendo um conhecimento mais profundo do lado científico. Então, cientificamente, é o conhecimento que mais aborda vocês nessas áreas, né, propriamente dita. Tá certo? Então, é importante que esses questionamentos, no que diz respeito, né, esses questionamentos ao que diz respeito aos conhecimentos, ele está abrangente, né? Nenhum é mais perfeito, né? Nenhum é mais perfeito do que o outro. Nenhum é mais perfeito, nenhum é mais importante do que o outro. Mas os conhecimentos, eles se completam. Porque são esses conhecimentos que constituem a sociedade, certo? Então, esses 4 tipos de conhecimento é o que a gente vai estar vendo de forma mais detalhada, né, se embasando no capítulo 4 do livro de vocês, que tem como tema o conhecimento. Então, conhecer é a principal atividade pela qual o ser humano constrói sentidos para a sua existência. Conhecemos o tempo todo, desde que acordamos até o momento de dormir. Mesmo nos sonhos pode ocorrer conhecimento. Nele podemos entender coisas que nos parecem estranhar. Quando estamos acordados, ou ter inspirações que iluminam aspectos de nossa vida. Muitos poetas, românticos, cientistas, filósofos, pintores, entre outros, né, garantem que durante o sonho eles vivem momentos que os ajuda a compreender e melhorar seu trabalho. Não é à toa que costumam ter um caderno perto da cama para anotar suas aspirações. Seja na vírgula, seja na vigília, seja no sonho, seja se alguma experiência tem sentido para nós, e se conseguimos entendê-lo, com certeza dizemos ter conhecimento. Certo? Tranquila, Luísa. Então, gente, quando a gente está concentrado em uma coisa, o conhecimento ele está acontecendo. E
esse conhecimento que ele está acontecendo, ele acontece até no momento até no momento que você está dormindo, né? Então, os contextos emocionais da sua vida é uma aproximação com o conhecimento, certo? De forma, nós estamos o tempo todo construindo a nossa intelectualidade, então, de forma onde você não tem, muitas vezes, o controle sobre esse conhecimento, por exemplo, no sonho, mas você, quando está vivendo um momento intensamente, seja ele qual for, que ele produziu algum tipo de conhecimento, ele está presente também nos seus sonhos. Tá certo, pessoal? A atividade de conhecer acontece de diferentes modos e não é idêntico para todas as pessoas. Conhecemos o cheiro do café que tomamos de manhã, assim conhecemos um texto de literatura, ou uma equação matemática, estudada na escola. Como ainda conhecemos a emoção sentida ao viver uma situação alegre, triste, etc. Conhecemos também a cor da camiseta que vestimos, assim como o sistema, aliás, assim como o cientista explica o que são as cores do arco-íris. Tá certo? Tá certo, Sara. Então, essas práticas, gente, essas práticas de conhecer, ela acontece também de forma consciente e de forma inconsciente, que é a questão do subconsciente, quando você não está buscando algum conhecimento. Tem como você conhecer, tem como você agregar conhecimento no seu subconsciente? Tem. Como é que acontece essa questão do seu subconsciente? É quando você se permite a deixar as suas emoções fluírem e que até no momento de sonho você se encontra com esse espaço de intelectualidade de forma inconscientemente, através de sonho, através de pensamento, que você começa a ter suas inspirações, certo? E viver um mundo, vamos usar o contexto assim, bem filosófico, vamos usar o mundo subreal, né? Vivendo um período subreal de sua vida. Não quer dizer que esse período, esse momento subreal, ele não exista. Né? Não existe esse momento subreal, ele é uma questão que não faz parte da minha vida bem. Isso é uma questão de crença para você. Só que, por exemplo, algumas coisas que você não vivenciou na sua vida, e que você, ao vivenciar, você percebe que em algum outro momento você já viveu aquilo. Então, isso é um fator do seu subconsciente. Não é tão compreensivo de forma consciente, porque aí a religião leva muito para a questão do lado espiritual também, certo? Se alguém quiser colaborar, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá certo? A filosofia, por ser um pensamento sobre o pensamento, interessa-se de modo especial pelo tema do conhecimento. No entanto, justamente como tal, a filosofia, mais do que explica o mundo como fazem os cientistas, artistas, literatos e outros cultivadores do saber, interroga pelo significado, pelo que significa conhecer. Trata-se de fazer um retrato da realidade, de interpretá-lo, de mudá-lo. Então, a filosofia, que ela tem? Ela tem a objetividade de não propor uma situação que desfaça o pensamento já existente, um conhecimento já existente. Não é isso que ela quer. A filosofia não tem intenção de dizer que 2 mais 2 não é 4, mesmo sabendo que 2 mais 2 é 4, e isso é um conhecimento científico e comprovado pela matemática, né? Pela área da matemática. Não é isso que a filosofia ela quer fazer. Ela não quer, de forma alguma,
dizer que não, que isso é ilusório. Mas ela quer questionar. É isso que a filosofia propõe. A filosofia propõe um questionamento sobre o período em que estamos vivendo, um período que estamos situados, certo? Seja qualquer lógica. É o debate, é colocar em dúvida, colocar a dúvida. Mas não no sentido de que no final ela consiga ter uma resposta, mas que ela consiga extrair melhores possibilidades. Então, ou seja, a filosofia acredita na possibilidade do ser humano, que esse ser humano, ele é capaz de pensar além daquilo que ele conheceu o tempo todo e que ele é capaz de pensar diferente daquilo que ensinaram. Ou seja, de tirar suas próprias conclusões. Tá certo? Pelo menos 3 tipos de resposta dada pelos pensadores ao longo da história da filosofia. Fazendo uma comparação dos 3 tipos com a arte da fotografia, poderemos dizer que uma resposta entende o conhecimento como uma fotografia simples da realidade. Ou seja, aquilo que eu conheço é aquilo que eu estou expondo, certo? Através da minha fotografia, através da minha imagem que eu criei, a imagem que eu criei, aquilo que eu pensei, é retrato desse meu conhecimento. Certo? Com relação à questão da realidade, ou seja, um registro direto da realidade tal como ela é. Uma segunda resposta seria como uma fotografia que interpõe um espelho entre a pessoa que contempla a realidade e a própria realidade, fazendo a pessoa prestar atenção na sua própria maneira de ver a paisagem. Por fim, uma terceira resposta seria uma fotografia diferente, pois nem direta, nem interpõe nada entre a pessoa que contempla a realidade e a realidade mesma. Em vez disso, ela chama a atenção para o fato de que quem olha para a realidade pode interferir em seu próprio modo de ver, mas sem deixar de captar a realidade mesma. Ou seja, veja aí que nós temos abaixo, né? Onde tem assim, abaixo da primeira coluna aí na página 335, tem uma fotografia. Ô, Reginaldo, coisa complicada, está explicando essa explicação, essa leitura. Presta atenção. Primeiro, você tem uma fotografia. Então, se eu tirar uma fotografia agora, do momento da aula, é isso que eu estou vendo, certo? Tirei a fotografia da aula, pronto. Ela é como eu tirei. Eu não pude interferir, porque ela é o que eu estou vendo. Aqui na frente eu tenho uma tesoura, certo? Se eu tirar uma fotografia dessa tesoura, ela é o que eu tirar. Ela não é nada diferente daquilo que eu estou vendo aqui, certo? Pronto. Isso aqui é uma fotografia, porque eu estou levando para a realidade. Se eu colocar um espelho na minha frente, eu vou ter duas realidades aí, certo? Que realidade é essa? Primeiro, eu vou estar inserido na imagem, me vendo, eu vou estar vendo, entende-se, que eu estou vendo o meu reflexo e vendo o espelho, certo? Então, o que é esse espelho? É tanto que eu gosto muito dessa questão daquilo que o espelho é, porque o espelho é a realidade. O espelho não mente. O espelho não mente. Mas você pode mudar. Então, Sara acordou, né?
e nem levantou da cama, já ligou o celular para assistir a aula. Então, Sara, se ela deixar agora a aula e for para a frente do espelho, ela vai perceber que está assanhada, mesmo que dormiu bem, mas dormiu tão bem que está diferente de que se tivesse tomado um banho, trocado de roupa, etc. Então, Sara está se vendo no espelho. É uma projeção que Sara está vendo. Sara não pode mudar o espelho, mas Sara pode mudar a imagem que tem no espelho. Se eu tirar a fotografia de Picuí, uma fotografia da janela aqui de casa, eu não vou conseguir mudar a paisagem de Picuí. Só que se eu tirar uma foto do meu espelho agora, e depois de 5 minutos eu tirar outra foto, eu posso mudar, como eu usei aí o exemplo de Sara. Então, eu posso mudar essa minha visão que eu estou vendo no espelho. Não, nesse aqui não, no de pai. Cadê, mãe? Que é a imagem de mim mesmo. Certo? Que é a imagem de mim mesmo. Então, eu posso mudar esse cenário. Outra questão outra projeção é a criação, né? É a criação de uma imagem montada, né? De uma imagem montada. Então, entende-se o quê? Que nessa imagem montada, ela não é a fotografia principal, real, não é a que eu tirei, ela não é a que o espelho me projeta de mim, mas ela é uma imagem que eu mudei. Eu fiz alterações, tá certo? Eu fiz alterações. Veja que nessa imagem, no terceiro exemplo, né? Veja que nessa imagem aí do terceiro exemplo, você consegue ver uma praia, né? Primeiro, a imagem já está torcida porque está mostrando o homem em pé. O homem em pé dentro da água, né? Dentro da água, e que tem uma cidade ao lado que está normal. A cidade está normal e que o homem, de uma certa forma, está deitado sobre o mar e que mais na frente tem que está impossível de perceber que essa imagem é real, e mais na frente se tem aí uma paisagem, né, de prédios normais, né? Então, isso aí seria uma fotografia, né, uma montagem, né? Uma montagem daquilo que foi criado através de um conhecimento, através de um pensamento. Então, eu mudei, né? Quando você está empolgado em uma coisa, você começa a criar ideias, né? E eu estou pensando, né? Inclusive, estou tendo alguns contatos para criar uma capa de uma obra minha. Então, como é que isso acontece? Nessa obra, nessa capa dessa obra, eu posso usar o meu conhecimento para criar. Então, eu posso tirar uma fotografia normal, pronto, acabou-se. É aquilo. Mas eu posso também inventar uma coisa que tem a ver com o conteúdo do livro. Ou posso também colocar uma capa que não tem nada a ver. Só para chamar a atenção. Né? E aí vai depender do criador, do autor. Né? Uma arte, por exemplo, uma arte abstrata. Você talvez não compreenda. O que quer dizer isso? Né? Isso daqui não tem nem lógica, coisa feia, coisa chata. E outra pessoa, nossa, que lindo. Mas quem criou teve um objetivo. Teve um conhecimento voltado. Estão entendendo? Então, vamos projetando. Vamos compreender os três fatos. Certo? Fotografia. Gustavo falou que é uma arte abstrata. Coisa boa. Entendeu? Então, você é uma arte abstrata linda. Então, eu vou ter primeiro uma fotografia que eu não mudei, Calil. Não mudei, Rafaela.
Jussiane, não mudei. Não, tal como eu tirei, tal como eu postei. Que teve até um concurso de fotografia, né? Que a Gabi, o ano passado, ganhou. Que esse ano a gente vai fazer, se Deus quiser, viu? Um novo concurso de fotografia, que é o segundo, né? De forma virtual também, já com outra demanda. E o do espelho, que é, a princípio, imagem projetada, mas eu posso mudar. E a terceira é aquela que eu invento. É a imagem que eu inventei. Estão compreendendo o que eu quero dizer isso, gente? Tá bom, Sara, você vai bombar, eu sei disso. Eu queria que alguém continuasse para mim a leitura, por favor, que é o segundo parágrafo da página 335 na primeira coluna. Por favor, alguém? É qual? É esse que fala as 3 respostas, pode. Exatamente. De câmera ligada que fica bem gostosinho, porque aí você De fica câmera gravado. ligada? Sim, vai lá. Ou não pode? Eu posso, mas eu tô posso tomando ler. café, meu filho. Vai, Não, mas eu vou Sara. ler já. Vai, Sara, porque Deixa fica, eu vou Não, eu postar vou ler essa já. aula no Eu disse YouTube. Vai, primeiro. Sara. Não, eu disse primeiro. Então vai. Então, primeiro Gustavo, Qual é vai. a página, Tô tomando Reginaldo, para eu café, meu acompanhar filho. aqui? Página 335 no segundo parágrafo da primeira coluna. Eu tô só o Gustavo agora. Vai, Gustavo. As 3 respostas podem ser resumidas como segue. 1. Retratamos a realidade conhecida. 2. Retratamos a realidade conhecida, mas apenas parcialmente, pois o retrato que fazemos depende de certas condições que nos autorizam a concluir que o retrato é direto. Há algo, portanto, entre nós e a realidade e a representação que fazemos dela. 3. Captamos a realidade conhecida, mas participando do modo de captá-la, sem por isso por algo intermediário entre ela e nós. Por sua vez, essas 3 maneiras básicas de compreender o conhecimento operam com 2 noções ainda mais básicas: a de representação e a de consciência da realidade. É nela que concentraremos nosso estudo do que significa conhecer. Continua ou para? Enquanto Sara continua. Invejoso, um babu de Sara mesmo, viu? A representação da realidade. As 2 primeiras maneiras de entender o conhecimento consistem em explicar a atividade de conhecer, como se ela fosse uma pintura, ou, melhor ainda, uma fotografia da realidade conhecida. Assim, tudo o que conhecemos, o que está diante de nós, como o mundo físico ou em nós, como as emoções e os pensamentos, seria representando em nossa consciência como um retrato daquilo mesmo que conhecemos. Dificilmente algum filósofo acreditará que conhecer é captar diretamente a realidade conhecida. Eita, começou os cachorros. Peraí, deixa os cachorros parar. Pronto. Agora não sei onde eu parei. Mas enfim. Dificilmente algum filósofo acreditará que conhecer é captar diretamente a realidade conhecida, como se fosse possível, digamos, enfiar em nossa consciência a árvore ou o fogo, a madeira, a pedra, o animal ou a pessoa que vê. Assim, tornou-se consensual para muitos pensadores afirmar que conhecemos a realidade e nos relacionamos com ela, por meio do retrato que dela fazemos. A esse retrato chama-se, em geral, de conceito ou ideia. No pensamento antigo, Platão e Aristóteles, entre outros, afirmaram que ideias, formas ou essências eram mais do que simples retratos. Eram as letras invisíveis com as quais o mundo está escrito. Conhecer as ideias seria conhecer as regras de um mundo mesmo. Platão chegava a declarar que o ser humano é habitado pelas mesmas ideias com que o mundo é escrito, pois elas seriam aquilo que permite a atividade de conhecer. Continua? Não, está excelente, obrigado. Então, gente, nessa parte
do conhecimento, vamos fazer algumas ligações para que a gente possa compreender a filosofia propriamente dita e seus pré-requisitos. A gente deve levar em consideração o fato de que o conhecimento, ele parte, a princípio, de uma lógica, né, e a princípio de uma experiência, e nessa experiência vamos ter aí a questão da realidade e dos nossos relacionamentos com essa realidade. Do ponto de vista do conhecimento, vamos usar aqui uma expressão que a gente possa compreender, que o conhecimento, ele está presente na experiência, certo? O conhecimento, ele está presente na experiência. Para dizer o que com isso? Que o conhecimento, ele é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu, a cada dia, eu tenho parte da minha realidade. Então, algumas coisas, elas acabam sendo muito fáceis, muito lógicas, e que se encaixam perfeitamente em nossa compreensão. Outras, nem tanto, né? Mas, a princípio, o conhecimento parte da experiência. É por isso que tem algumas pessoas, por exemplo, que não levam a sério as crenças religiosas ou o conhecimento religioso, porque é uma questão de fé. E essa questão de fé parte do princípio de que a pessoa não teve uma experiência satisfatória que fizesse com que essa fé ela existisse a princípio na sua vida. Que isso não é nenhuma forma negativa. É uma questão de crença e pronto. Mas vamos amarrar, a gente vai encerrar a aula de hoje, nessa parte aí, em ter a certeza de que esse conhecimento, ele é voltado para as nossas experiências. Vamos amarrar aí, conhecimento e experiência, certo? Então, eu gostaria, né, de deixar esse recado para vocês, de vocês ligarem os seus conhecimentos à questão da experiência de vida, em que em alguns momentos você pode mudar essa questão aí da